Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do sexto ano, conteúdo de História. Estamos na semana 6. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui juntamente com todos. O tema da aula de hoje será as invasões bárbaras e o fim do Império Romano. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre a crise do Império Romano e as invasões bárbaras. Você deverá ser capaz de compreender os motivos que levaram ao fim do Império e identificar a formação dos reinos bárbaros. Então vamos para a aula. O Império Romano foi um dos maiores da humanidade, chegando em seu domínio máximo à ocupação de parte da Europa, da Ásia e do norte da África. A política de expansão do território foi baseada na força militar de suas legiões e, ironicamente, esse foi um dos motivos de seu fim. O exército romano era um dos mais treinados e bem equipados da época, e para mantê-lo era preciso investir uma grande quantia de dinheiro, que era obtido através das conquistas dos novos territórios e do pagamento de impostos pelos cidadãos romanos. Enquanto as vitórias foram acontecendo, o império continuou tendo dinheiro. Entretanto, chegou a um ponto em que as legiões pararam de conquistar novos territórios ou a perder novas batalhas, diminuindo suas posses e riquezas. Além disso, a mão de obra usada era escravista, que era adquirida através dessas batalhas, em que soldados inimigos eram presos e usados para o trabalho na lavoura. Outro fator que levou à crise do Império Romano foi exatamente a crise alimentar, pois sem escravizados para trabalhar no campo, a produção de alimentos diminuiu. Somado a isso, houve um grande processo de ruralização, pois muitos trabalhadores urbanos migraram para os campos e os donos dessas propriedades rurais usavam essa mão de obra para manter suas terras produtivas. Nesse cenário de crise, os romanos faziam alianças com povos bárbaros para manter uma boa relação comercial. Bárbaro era todo aquele que não tivesse sido conquistado pelos romanos, ou seja, era o povo que vinha de fora, o estrangeiro. Esses povos vinham do norte da Europa, chamados de germânicos. Havia ainda os povos do Oriente Médio e de outras partes da Ásia, que eram chamados bárbaros, como os hunos, por exemplo. No século III, foi que o império sofreu vários ataques desses povos. Os hunos decidiram ampliar seus domínios para o oeste e passaram a atacar os povos germânicos, que, por sua vez, também passaram a travar batalhas nas fronteiras com o Império Romano. Por conta do enfraquecimento do exército e das crises internas, os germânicos foram ganhando as batalhas e dominando os territórios de Roma, que se viu obrigada a dividir seu território em dois. O Império Romano Ocidental, cuja capital passou a ser a cidade de Mediolanum, e depois Ravenna. E a outra, do outro lado, se tornou o Império Romano Oriental, que passou a ter como capital a cidade de Bizâncio, que depois ficou conhecida como Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino, uma região de passagem do Oriente para o Ocidente. Hoje essa cidade se chama Istambul. Cada um dos povos germânicos dominou uma região do lado ocidental do Império. Os anglos e os saxões se fixaram nas Ilhas Britânicas, atual Inglaterra, Escócia e Irlanda. Os vândalos dominaram o norte da África. Os lombardos dominaram a Península Itálica. Os godos se dividiram entre ostrogodos, que também se fixaram próximos aos lombardos, e os visigodos, que dominaram a Península Ibérica, hoje Espanha e Portugal. Por último, os francos dominaram a região da Galícia, onde hoje é a França, que recebeu esse nome devido ao povo que conquistou a região. Percebam vocês que daqui a pouco estarão surgindo, né, os novos países europeus. Esses ataques e conquistas
dividiram todo o Império Romano Ocidental no século IV, e a população urbana se viu obrigada a se refugiar nas terras dos grandes donos e a trabalhar nela como servos, em troca de proteção contra os constantes ataques. Ao longo das décadas, foram sendo formados vários reinos e a relação entre os donos de terra passaram a manter acordos entre eles, originando assim o feudalismo, que vamos ver em matérias mais para frente. A Igreja Católica, que havia surgido no período em que o Império já começava a ruir, passou a fazer acordo com esses novos reinos e a grande maioria deles se converteu ao cristianismo, mantendo o poder da Igreja, que recebia favores e trocas dessa aliança religiosa. A Igreja Católica passou a ocupar o lugar que o Império Romano havia deixado. Vamos então para as atividades. Cite 2 fatores que contribuíram para o fim do Império Romano: o enfraquecimento interno, disputas pelo poder, guerras civis, corrupção e crise econômica, além da invasão dos bárbaros. Número 2, vamos direto aqui para as perguntas. Existe alguma relação entre ser estrangeiro e não ser civilizado? Não há relação entre ser não civilizado e ser estrangeiro. O que existe é o conceito de um povo sobre o outro. Letra B. Por que os romanos chamavam os outros povos de bárbaros? Porque os romanos acreditavam ser superiores aos outros povos. Letra C. Hoje em dia, qual das definições mais se adequa ao conceito de bárbaro? Hoje em dia, é usado para quem é rude, grosseiro, que tem uma atitude sem educação. Número 3. A Igreja Católica surge dentro do Império Romano e se torna a religião oficial do Estado. O que acontece com a Igreja após o fim do Império? A Igreja Católica converteu os povos bárbaros, dominando vários territórios. Desse modo, a Igreja Católica se tornou a instituição mais poderosa do mundo ocidental. Muito obrigado a todos pela companhia e até o nosso próximo encontro.